No dia 24 de novembro, fazemos uma reunião em São Pedro do Estoril. É uma reunião que tem a participação pela primeira vez de um oficial que, sendo tenente-coronel, acaba por ter uma importância grande na dinamização e no salto qualitativo que se dá, que é o Luís Banazol. E ele lança exatamente uma bomba semelhante à lançada por Jorge Elias em agosto do mesmo ano na Guiné. E o Banazol, a essa altura, diz-lhes: nós estamos para aqui a discutir burocraticamente coisas que não fazem sentido nenhum, o que é que nos interessa isso? Nós interessa-nos é acabar com esta guerra, já estou farto de guerra e estou mobilizado. Nós temos aqui ir, de facto, para uma luta intensa e organizar uma revolução. Isto não vai lá com papéis. Isto só lá vai com uma revolução. É com as armas é que resolve o assunto. E nós, militares, somos os responsáveis porque nós é que temos as armas. Depois dele ter referido a revolta militar, no final há uma pergunta de um capitão que pergunta o seguinte: e depois de nós tomarmos o poder, se assim acontecer, o que é que nós fazemos com o poder? O que é que fazemos a seguir? Ele diz: eu tenho um plano político. Então, apresenta esse plano político na reunião do dia 1. E, portanto, eu digo ao Piteira Santos: leva o gajo a Óbidos. Em novembro de 73, fui contactado pelo meu comandante de companhia, Capitão Faria, que era comandante da companhia de caçadores, no Regimento de Infantaria número 5. Ele sabia que eu era de Óbidos e solicitou-me se eu conseguia arranjar um salão para fazerem uma paródia. E depois lembrei-me que havia esta casa aqui em Óbidos, na altura estava entregue à Sociedade Musical Recreativa Obidense, e combinei depois com um indivíduo da direção para vir cá no dia 1 de dezembro abrir a porta. Tive que ir de propósito às Caldas da Rainha para fazer o croquis e de lá para Óbidos, para que as pessoas que iam encontrar-se connosco nas Caldas da Rainha fizessem esse percurso com a maior exatidão possível. Nós tivemos um sítio de boa referência, onde distribuíamos os croquis, e a partir daí, com o croquis, iam para Óbidos. Na reunião em Óbidos estão cerca de 180 e poucos oficiais que representavam cerca de 500 e poucos das unidades. Portanto, cada oficial levava delegação de outros oficiais. A Armada está representada como observadora, não está ainda a tomar parte do movimento, quer ver como é que é. A Força Aérea acontece a mesma coisa, estão ali como observadores, e é o Exército que domina, de facto, o movimento, que procura arrastar para o movimento também, trazer para os oficiais da Armada e camaradas nossos também da Força Aérea. Eu levo o Luís Banazol, que tem uma intervenção, já não é tão aplaudida como tinha sido em São Pedro do Estoril, levo algumas críticas por ter levado, mas como eu costumo dizer, é para o sítio para onde dormir melhor. O Banazol é convidado também por Vasco Lourenço a estar presente e ele lança o seu programa. E o seu programa previa a democratização, através de um golpe militar, a criação de juntas militares de salvação nacional, criadas nas regiões militares do continente e nas capitais das colónias, nomeadamente Bissau, Luanda e Lourenço Marques. No programa de Banazol, o movimento de resistência das Forças Armadas, assim o apelidava, faria uma proclamação ao país na qual exigia a admissão imediata de todos os órgãos de poder.
De seguida, seriam instaladas juntas militares de salvação nacional na metrópole e nas capitais das ex-colónias. O objetivo era preparar um processo de transição que culminava em todos os territórios com eleições livres para as Assembleias Constituintes. Este programa, que era já uma resposta política para a questão fulcral do país, não só a democratização, mas também o direito à independência e a forma de chegar lá, nas colónias, a grande maioria do pessoal aqui na sala não responde positivamente e, digamos, contesta. Embora tenha havido uma ala de militares onde o Bargão estava e fez parte e foi um dos elementos ativos dessa ala que responde positivamente e acaba por vir junto do Banazol dar-lhe, expressar-lhe a sua simpatia e a sua concordância relativamente à proposta. O tenente-coronel Luís Banazol é um homem mais velho, é um oficial, é mais antigo e é um homem que vem dizer, vai levantar o pano da realidade e vem dizer: o caminho é só este. Ele é que nos impulsiona e ele é que chama a razão e, sobretudo, que é um homem de referência. E é isso que me leva, como um jovem alferes de infantaria, vindo de algures em tempos de lamego, de um curso de comandos, que me leva a levantar-me com alguma minha audácia, se assim se pode dizer, e a apoiá-lo. E a apoiá-lo. É este o caminho. O meu pai foi vendo que a solução era difícil e apanha umas zonas terríveis que eles estiveram muito isolados e que tiveram muitas baixas. Começa mesmo a andar desesperado, a deitá-lo abaixo cada situação de drama que aparece. Aquilo começa a ficar com uma proporção de guerra tão cruel que não há hipótese senão para aqui. É fácil perceber que o Banazol estivesse muito angustiado, não só porque ia para uma quinta comissão, não só porque estava a ver que perdia a possibilidade de participar mais ativamente num evento histórico que ele tinha de alguma maneira dedicado, não é, a sua vida e o seu entusiasmo. E ele iria perder essa possibilidade e por isso ele estava a querer ver se conseguia antecipá-la para poder ser elemento interventor e, por outro lado, também porque ele estava naquele papel de estar, no fundo, a sentir-se já como invasor de um país que já era reconhecido como um país independente. As reticências dos presentes têm a ver não tanto com o conteúdo do programa, mas com a perspectiva do golpe militar. Banazol quer apressá-lo e chega mesmo a sugerir a saída de uma coluna de Évora daí a dias. Acalmados os ânimos, os organizadores prosseguem a ordem de trabalhos. Na reunião em Óbidos, a agenda tem 4 pontos. A primeira questão é que fazer. E o que fazer, as 3 hipóteses tiveram uma votação interessante. A resposta à primeira questão foi interessante. Salvo erro, 125 a favor da revolta. 11 relativamente à questão mais burocrática ou administrativa, portanto, sem expressão praticamente nenhuma. O que nos dá a ideia de que não havia praticamente interesse nenhum. E 173 a favor da terceira, ou seja, continuar com o processo, mas com vista depois à revolta. E desses havia 60, desses 173, havia 60 que digamos, davam, de facto, essa indicação precisa de passagem à hipótese A, que era da revolta. Isto é,
Se as reivindicações não derem efeito, vamos para o golpe. Bem, e eu, que estou a moderar, mais uma vez, quando tiro as conclusões, digo assim, e eu sabia que estava noutra golpada. E sabia também que essa tinha poucas hipóteses de sucesso. Mas eu quis foi provocar a discussão. E digo, meus senhores, venceu a hipótese A, que é o golpe. Porque tantos votos, juntando os que dizem com tendência para, é superior aos que votaram na continuação das reivindicações. Não queiram saber o burburinho que foi criado na sala, não é? Porque Nosso Senhor, que está bem, e eu, que já tinha essa convicção, perdi, fui vencido, porque Nosso Senhor, a maior parte dos votos é para a continuação das lutas reivindicativas. Mas o que é facto é que o sentimento geral que sai dali é que o golpe é inevitável. O ponto seguinte da agenda dizia respeito à possibilidade do movimento, até então essencialmente o Exército, estender-se aos outros dois ramos das Forças Armadas, Marinha e Força Aérea. Após a aprovação pela maioria dos presentes, o movimento dos capitães ganha um novo nome, MOFA. Movimento dos Oficiais das Forças Armadas. Não vingou, porque depois, mesmo quando a malta dizia agora é o MOFA, a malta continuava a dizer é o movimento dos capitães, não me lixes, pá. Aí passamos a designar o movimento de oficiais das Forças Armadas, deixamos o movimento dos capitães, já há outros oficiais de outras patentes e de outros ramos das Forças Armadas, Marinha, Força Aérea, que embora não estejam ainda ativos, já entram, já assistem aos plenários. Depois, terceiro ponto, eleição da Comissão Coordenadora. E a eleição da Comissão Coordenadora, nós procuramos que cada arma ou serviço fosse representado por 3 oficiais, dentro do possível que um dos 3 fosse da escola prática, da arma ou do serviço, e depois, se possível, tivesse um oficial superior, major, não queríamos nem tenentes-coronéis nem coronéis. Porquê? Porque queríamos salvaguardar os poucos tenentes-coronéis ou coronéis que se integrassem no movimento. E depois, portanto, um oficial superior, um capitão e, se possível, um subalterno. Eu, por exemplo, fiquei no grupo de contacto com a Marinha e a Força Aérea. E, portanto, digamos que, não obstante eu estar presente sempre nas reuniões da Comissão Coordenadora, porque de quando em quando os 21, ou enfim, menos 1, menos 2, nos reuníamos, era aí que eu ia ficando também mais a par do que acontecia no Exército para poder transmitir aos camaradas de Marinha e Força Aérea. A minha primeira reunião, a sério, é a reunião de óbitos. E nessa reunião eu sou eleito, com mais 2 camaradas de engenharia, para a Comissão Coordenadora do Movimento de Engenharia. E, portanto, aí, digamos, começa o meu envolvimento a sério. A partir daí, dos 3 eleitos, digamos que eu fui de facto mais militante. Não fui só o Pinto Soares também, mas o Pinto Soares é outro nível. O Pinto Soares mais a nível da concepção, da organização, mas é um nível cá de baixo do terreno, de falar com as pessoas, fazer militância. Digamos, eu posso dizer que fui talvez o mais ativo, a partir de óbitos. E isso valeu-me, digamos, depois uma certa confiança com o Vasco Lourenço e entrar no círculo que estava nas reuniões que preparavam as reuniões. E de realçar aqui que o Vasco Lourenço foi o homem, a pedra basilar de toda a ligação a todos os operacionais em todo o país, do princípio até ao fim. Além da Comissão Coordenadora Executiva, nós vamos eleger também quais são os oficiais generais. E o Vítor Alves propõe que, para dar internacionalmente a perspectiva de que isto não era um tipo país do terceiro mundo, aí há um sargento, tipo Mobutu, só segundo sargento, marechal, e tal. Portanto, não era uma balda, mas que era uma coisa séria. Nós faríamos um dia o rumo do governo, os generais não se metiam nisso,
mas internacionalmente, para haver uma maior aceitação por parte do movimento e da operação militar que tinha derrubado o governo em Portugal, convinha aparecer aquilo que nós então ainda não chamávamos Junta de Salvação Nacional, chamávamos um Diretório Militar. Temos que constituir um Diretório Militar, de preferência formado por generais. Sim, senhor. É preciso escolher generais. Então quais? E há 3 generais que são votados. Primeiro, grande maioria, Costa Gomes. O segundo, Spínola, também com uma expressão significativa. Depois, o terceiro, com uma expressão reduzida, o Cousa da Riaco. Quando da escolha dos generais aquilo foi complicado, porque cada um defendia a sua dama. Os homens que tinham vindo da Guiné estavam agarrados ao comandante-chefe, por razões óbvias, quer dizer, foi um grande comandante, e quem esteve na Guiné e combateu na Guiné não tem qualquer tipo de dúvidas de dizer que foi o melhor general que nós tivemos. O general Spínola era de facto um líder militar, sem sombra de dúvidas, e era um homem importantíssimo para estar ao nosso lado. Mas dentro das Forças Armadas, o general Costa Gomes não era um desconhecido. Era um homem com uma formação muito sólida, muito culto, e que nos dava uma tranquilidade muito grande na liderança da nossa ação. Portanto, não foi por acaso que o general Costa Gomes, apesar de ser um homem discreto, sua escolha se traduziu para nós militares como de facto a escolha certa. Era um homem que sabia dialogar, porque era um homem mais moderado e era um homem que tinha, de alguma maneira, um passado político, não é? Da Abrilhada de 61. Portanto, já tinha aqui, digamos, uma marca política. Porque da nossa parte, Spínola transmitia já uma tentativa de poder pessoal, puro e simples, e de querer impor o seu programa político com os seus militares de elite. E isso não interessava de maneira nenhuma, digamos, à ala autónoma do movimento. O Spínola tinha nome, realmente, como militar. Tinha nome entre os militares. Mas, como político, criava uma certa desconfiança. E, portanto, o Spínola o movimento nunca o viu isolado. Viu sempre com o Costa Gomes, e com o Costa Gomes por cima. É apenas em Óbidos que são oficialmente eleitos chefes para encabeçar simbolicamente o movimento. Mas a verdade é que o trabalho de sensibilização de patentes mais altas tinha começado logo desde o início. Houve um dia em que eu estou na direção da Arma de Engenharia e aí senão quando entra para o meu gabinete o Vasco Lourenço e o Hugo dos Santos me perguntam ao Nuno, podemos ir à direção da Arma, ao gabinete do Coronel Vasco Gonçalves, falar com ele? Com certeza que sim. Dei um toquezinho ao Coronel Vasco Gonçalves e é a partir dessa altura que o Coronel Vasco Gonçalves, de facto, entra. Vamos à reunião à direção da Arma da Engenharia. É aí que eu conheço o Vasco Gonçalves e que me dá uma lição. O Vasco Gonçalves, nesse dia, dá-me uma lição. Porquê? O Vasco Gonçalves era coronel, estava lá a dirigir a reunião 20, 30, 40 oficiais, não sei exatamente quantos. Nós estamos ali, portanto, a bater o problema, a catequizá-los para os engenheiros entrarem no movimento, tentar vender o nosso produto, de que os engenheiros tinham que se envolverem. E estamos ali com um bom debate e produtivo, quando o brigadeiro, que tinha sido meu professor na Academia Militar, o Machado de Sousa, mais conhecido por Maravilhas, né? Tinha uma vozinha assim e tal, o brigadeiro abre a porta, mete a cabeça lá dentro da sala e diz assim: pediram-me 1 hora, já estão aqui há 2 horas e não sei quantos, quando é que isto acaba? E o Vasco Gonçalves, que era coronel, dá-me de facto uma lição que diz: ó meu brigadeiro, o que nós estamos aqui a discutir tem muito mais importância do que os papéis que nos esperam em cima da secretária. Não é que o meu brigadeiro tem 2 opções, ou entra ou sai e fecha a porta. E ele
podem continuar. E saiu e fechou a porta, está claro. E nós continuámos. E eu digo, pensei que para comigo temos homem em relação ao Vasconcelos. O Coronel Vasconcelos entra para o movimento de capitães com uma salvaguarda posta para nós. E era, o senhor é o único coronel, isso é um espanto, e, portanto, não irá a todas as reuniões semanais, irá quando a Comissão Coordenadora precisar, estará então presente. E ele veio a estar presente na primeira reunião, na Costa da Caparica. Em 5 de dezembro de 1973, reuniram-se nesta casa um conjunto de oficiais do Exército, na sequência de uma outra reunião que tinha havido em Óbidos, na qual os oficiais presentes decidiram eleger uma comissão coordenadora que iria trabalhar na clandestinidade para levar a cabo não só um conjunto de reivindicações, mas eventualmente organizarem um golpe militar para derrubar o regime. É preciso ter presente o seguinte: se repararem, a comissão coordenadora é essencialmente formada por elementos ou de Lisboa ou da área da Grande Lisboa, sendo que Santarém ainda era considerada a Grande Lisboa. Porquê? Por razões pragmáticas e de funcionamento. Porque era difícil ter aqui elementos que estivessem no Porto, em Coimbra, ou em Faro, ou em Évora, e, portanto, foi uma das razões porque Lisboa tem este peso enorme na constituição da Comissão Coordenadora. Mas nós tivemos sempre, nomeadamente eu, tivemos sempre uma relação muito forte com os elementos do movimento que no Porto conspiravam e no Norte conspiravam. E então, por exemplo, para esta reunião, a primeira reunião da Comissão Coordenadora, mandámos vir uma delegação dos elementos do Porto. Comparecem vários coronéis, o coronel Rolando de Mas Ferreira, por exemplo, para Fiel, e há um coronel que aparece e que, sendo o mais antigo de todos os que ali está, é conhecido de alguns e é empurrado por alguns dos nossos camaradas capitães para o movimento, para engrossar o movimento, é o coronel Vasconcelos. Eu conheci-o de nome, ele era muito conhecido pela alcunha para que lhe tinham posto para os camaradas na Academia Militar, quando o Vasconcelos era lá professor de engenharia, que era o Baldes. O Baldes, e eu perguntei, mas o Baldes porquê? Porquê que o Baldes? É porque ele quando anda, parece que anda com um balde em cada mão, tanto era o Baldes. Eles, enfim, como eram mais antigos, queriam mudar da presidência, mas eu pensava que não devia ser, porque eles já trabalhavam anteriormente no assunto, eles é que estavam, enfim, eles é que eram os ativistas, os homens que sabiam do passado e dos problemas que nesse momento o movimento tinha, e de maneira que eu endossei isso ao Major Vítor Alves, que é um homem que teve um grande papel na preparação do movimento do 25 de Abril. Ele era um tipo muito ativo e combativo e de valor e portanto eu disse que ele é que deveria dirigir a reunião, porque ele é que era um homem que já lá estava do anterior, etc. E eu, contrariamente ao que em Óbidos me tinha dito, apareço com o Luís Banazol, outra vez, e com o Piteira Santos. Quando cheguei com o Luís Banazol, alguns refilaram, eu preciso que vocês ouçam aqui, a Comissão Coordenadora, ouçam outra vez as propostas e as posições que o Tenente-Coronel Luís Banazol tenha. E, portanto, ele participou na reunião. Eu, quando entrei, já lá estavam o Vítor Alves assim a presidir e estava o Banazol. Esse Tenente-Coronel Banazol, eu não o conhecia, ele fez uma nova intervenção, que eu já tinha feito intervenções anteriormente noutras reuniões, em que se tomasse imediatamente a decisão de fazer um golpe militar e derrubar o governo pela força. Depois, aquelas intervenções foram-se verificando e eu constatei globalmente os militares não estavam ainda amadurecidos para se prepararem já para
para um golpe, não é? Quer dizer, isso eu verifiquei isso. E, portanto, eu contrariei a intervenção do Tenente-Coronel Banazol. Eu recordo-me até que nessa reunião há um primeiro incidente que tem a ver com a recusa de um capitão que entendeu que nós já estávamos a ir longe demais nos objetivos políticos que estávamos a preconizar para este movimento de militares e decidiu pura e simplesmente dizer: eu saio, eu vou-me embora porque isto é uma conspiração. Isso foi quase uma espécie de soco no estômago. Levanta-se um representante da cavalaria que tinha sido escolhido porque o Manuel Monge, que eles tinham escolhido em primeiro lugar, estava na Guiné e, portanto, teve que ser substituído. Levanta-se o Saraiva e diz assim: eu ouvi aqui falar em direito à autodeterminação e à independência. Isso é traição. Eu estou aqui a mais. A malta ficou, calculam, ficámos a olhar uns para os outros, do estilo de onde é que saiu este pássaro, pá. Ficou tudo extraordinariamente tenso e ele percebeu a situação e disse: eu vou-me embora, mas dou a minha palavra de honra que não conto nada do que aqui se passou. Olho assim para a rapaziada e depois olho para ele e digo: olha, vais embora, mas recorda-te permanentemente da promessa que acabaste de fazer. Se disseres alguma coisa, corres o risco de um dia, sem dar por isso, tropeçares com uma coisa quente ou uma coisa fria. Nunca se sabe. Ou pode ser quente ou pode ser fria. Mas tropeçar, tropeças de certeza. Portanto, eu dou a minha palavra de honra. Então, podes ir embora. Lá estava nessa reunião um rapaz que era meu afilhado de casamento, porque eu sabia que era um rapaz conservador e era um rapaz que estava com o governo, etc, etc. E eu até fiquei admirado quando o vi lá. Depois ele, às 2x3, resolveu sair porque disse que não se ia agora empenhar, enfim, numa atitude daquelas de contestação da guerra colonial, para pôr fim, na verdade, à guerra, etc, porque estes problemas eram todos lá ventilados. E então houve ali quem sugerisse que eu passasse a ser digamos, o chefe do movimento, não é? E lembro-me que o Vasco Lourenço disse nitidamente: não senhor, o nosso coronel não pode ser cabeça de cartaz. Se eu aparecesse, e mesmo naquela movimentação, era fácil depois de detectar, não é verdade, lá pelas chefias militares, não é? Enfim, e promoverem qualquer ação contra mim, porque era o coronel. Nós, nessa reunião depois na Caparica, com o ardor revolucionário que o Luís Banazol lá colocou, etc, etc, acabámos por escolher a direção. É escolhida nessa reunião uma direção permanente para a Comissão Coordenadora Executiva. É eleito o Vítor Alves, eu próprio e o capitão Vasco Lourenço. O Vítor Alves foi-lhe atribuída a função de ligação à Marinha e à Força Aérea. O Otelo foi escolhido e foi-lhe atribuída a função de secretariado. Era o homem que guardava os papéis e fazia de secretariado. E eu, pessoalmente, fui escolhido e foi-me atribuída a missão de comando operacional e da ligação. E depois nomeámos uma comissão de estudo da situação para, nas várias unidades, se fazer o levantamento das nossas forças, das forças inimigas, das potencialidades que nós tínhamos, e esses reportavam por mim e, portanto, eu fiquei o responsável operacional e o responsável da estrutura de ligação dentro do movimento. Em dezembro de 73, já o movimento dos capitães tinha crescido a uma velocidade impressionante, organizando-se para a ação. Numa questão de 3 meses e depois de 5 reuniões plenárias e inúmeras outras secundárias, o movimento contava já com uma direção coordenadora, diferentes subcomissões, estruturas de ligação na metrópole e nas colónias, não esquecendo o grupo das unidades com força. E é precisamente numa reunião de unidades com força
dias antes do plenário de Óbidos, que surge uma movimentação paralela que pode colocar em risco todo o trabalho feito até então. Após a reunião em Aveiras, fazemos a reunião em Santarém, em casa do capitão Salgueiro Maia, onde é feita uma chamada de atenção por um dos capitães. Temos que arranjar nomes e tal, para dar até credibilidade fora do país ao movimento e tal, não ser um movimento só de capitães e de um ou outro major. A reunião em casa do Salgueiro Maia era no sentido de primeiro passarmos para os oficiais superiores. O Rosário Simões fez um percurso por muitas unidades no seu carro, no sentido de angariar simpatias nos oficiais superiores, que, por sua vez, fariam a ponte já de uma maneira um pouco mais atenuada, sem ser firme, para os oficiais generais. Um dos nomes que aparece logo à cabeça é o Spínola, o general Costa Gomes também, e aparece também o general Calusa da Arriaga, que é veiculado através da presença do tenente-coronel Frade Júnior, que depois fica encarregado de contactos a posteriori com estas figuras, no sentido de saber da sua aceitação ou saber do seu merecimento para efeito de se poderem avançar com passos. Nós, na necessidade de alargar o movimento a coronéis, começámos a fazer contactos. E a certa altura é feito o contacto com um coronel chamado Frade Júnior, que aparece a propor um golpe de Estado liderado por 4 generais. Cousa da Arriaga, Luz Cunha, Silvino Silvério Marques e Troni, da Força Aérea. Argumentando o seguinte: reparem, vai buscar a nossa bandeira da recuperação do prestígio das Forças Armadas junto à população, e ele diz: o nosso objetivo é recuperar o prestígio, que é aquilo que vocês querem, recuperar o prestígio das Forças Armadas junto à população. Como? Pagando melhor, dando mais equipamento, mais munições, isto é, criando condições para matar melhor e pagando bem. Às tantas, há uma reunião em Santarém, em casa do Salgueiro Maia. Nós ficávamos sempre à sorte de quem é que ficava cá fora a fazer segurança, porque a gente não podia meter-se dentro de uma casa, tinha que ficar cá fora alguém a fazer segurança. Epá, foi a primeira altura em que eu perdi. Quando eles saem, eu fiquei ali danado, uma data de horas, diz o Sousa e Castro assim: ainda bem que não foste. Então porquê? Epá, tinhas armado bronca, de certeza absoluta. Então contou uma história da entrada, pela primeira vez em cena, de um coronel que queria entrar no movimento, que era o coronel Frade Júnior. E é o coronel Frade Júnior que aparece nessa reunião de Santarém pela primeira vez, que de repente diz: nós já temos os nossos majores, os nossos coronéis e os nossos generais. E, portanto, nós entramos nisto com os nossos generais. Os nossos generais são o Couso da Arriaga, o Troni, o Silvério Marques, epá, e eu. Então, mas nós estamos aqui a fazer um golpe fascista. Esses gajos são fascistas. Epá, temos que abortar já isso. Em termos pessoais, para mim é o momento mais perigoso de toda a conspiração, que é a Cousada. É que nós chegámos a correr o perigo de oficiais do movimento dos capitães entrarem no golpe do Cousa sem se aperceberem que estavam a entrar no golpe errado. Porquê? Porque nós estamos ainda numa fase de pouca consolidação do movimento. E, portanto, o Cousa cria este perigo. O coronel Frade era meu chefe de gabinete em Lourenço Marques. Eu tinha 2 gabinetes, um em Nampula, outro em Lourenço Marques, para ligações com o Governador-Geral. O coronel Frade já tinha vindo, estava cá, é um homem de inteira confiança. E nessa altura tinha aparecido, para mim, era uma coisa nova, o movimento dos capitães. Os capitães. E eu disse ao coronel Frade: vá ter com os capitães e diga-lhe que os generais estão à disposição de assumir as suas responsabilidades.
a nível nacional, mas com duas condições, sine qua non também. É que se mantém a hierarquia e se observa a disciplina. Se houver nas Forças Armadas hierarquia e disciplina, os generais assumem as suas responsabilidades. Fora disso, nem pensar. No dia 1 de dezembro de 73, quando se realiza a reunião em Óbidos, que é uma reunião importantíssima, eu não estou presente, mas nesse dia, juntamente com 2 tenentes de artilharia, fui ter um contacto à estalagem de São Filipe, em Setúbal, com o coronel Frade Júnior. Posso dizer que era um homem de mão de Cousa da Riaga, porque havia uma conspiração de 4 generais em que ele nos explicou que a intenção desses generais era, de facto, tomar conta do poder, armar as Forças Armadas como devia ser, para travarem a guerra com algum sucesso, que não estava a haver, e que, portanto, pretendiam contatar com um movimento que estava em curso, que era o movimento dos capitães. Portanto, esta liderança destes generais por Cousa da Riaga pressupunha que esse golpe militar seria ainda mais à direita que o próprio regime. Seria então um golpe militar mesmo de extrema-direita. Portanto, quanto a objetivos políticos, nada. Saímos de lá de mãos a abanar. O Frade Júnior, acho eu que foi à saída, nas despedidas, os carros estavam estacionados, não é? O meu era muito modesto, não eram 2 cavalos, mas era um Diano, que é exatamente a mesma coisa, e de eles ter dito assim, em tom chocarreiro, julgo eu, se isto tudo correr bem, vocês até podem ter um carro como o meu, que era aquilo que nós chamávamos na altura o Mustang da Reboleira, que era um Ford Capri, não é? Portanto, assim, uma coisa um bocado pirosa, mas que o senhor estava muito ufano pelo seu carro. É claro que este argumento não, era um argumento risível para nós, não é? Pelo menos para mim. Eu pensei, este gajo é parvo. Aqui com uma história destas, que isto não tem pés na cabeça, nem ninguém se compra por automóveis. Não bem, ficou aqui o que estava em jogo. Mas isso lembro-me com muita nitidez. Do alto dos seus galões de coronel, Frade Júnior apresenta-se como porta-voz de Causa e dos restantes 3 generais. Tenta aliciá-los com propostas que são tudo o que os capitães não querem ouvir. Sousa e Castro e Freire Nogueira reiteram que a inclusão dos generais Spínola e Costa Gomes é imprescindível. E é essa mensagem que Frade Júnior leva a Causa. A resposta dos capitães foi, sim senhor, com certeza, disciplina, hierarquia, com certeza. Só pedimos uma coisa, já este pedido era um bocadinho, não era completamente disciplinar, mas enfim, só pedimos que desse grupo de generais que vai assumir as responsabilidades, faça parte o general Spínola e o general Costa Gomes. Veio-me o coronel Frade dizer a mim esta coisa. E eu respondi, mas o coronel Spínola até foi ele que começou isto, no Campo Grande, no almoço, e já está. O coronel Costa Gomes, não queremos o coronel Costa Gomes connosco. Foi um erro, porque era preferível ter o general Costa Gomes ali ao pé de nós controlado, do que ter o general Costa Gomes a trabalhar sozinho. O general Causa pediu para me encontrar com ele, eu encontrei-me com ele e ele diz-me, pensei que era bom, era útil nós irmos ao Presidente da República e dizermos realmente ao Presidente da República, ao Almirante Américo Tomás, que enfim, nos parece que realmente a política do professor Marcelo leva o ultramar para uma situação e é preciso realmente resolver este problema, atalhar isto, naturalmente substituir o professor Marcelo. E eu disse, olha Causa, sim senhor, concordo com isso, se o general Spínola nos acompanhar. Porque se o general Spínola não os acompanhar, como neste momento já há 2 líderes na tropa, duas pessoas que a tropa realmente respeita, que é o general Spínola por um lado, é o Causa por outro. Se o general Spínola não nos acompanha, se não vamos todos, então a tropa divide-se isto e o ultramar perde-se. Portanto, eu só acompanho se o general Spínola também for. E o Causa disse-me, tem graça porque o meu cunhado, o Luz Cunha, disse-me exatamente a mesma coisa. Então, Causa, tente isso. E Causa tenta. Pede ao seu amigo Lumbrales, professor de Direito e antigo ministro de Salazar, que lhe arranje um encontro com Spínola. 4 dias depois, os 2 generais jantavam em casa de Lumbrales.
houve um jantar no dia 4 de dezembro em casa de Lombrales para se assentar definitivamente. Então, tu vais falar com o Presidente do Conselho, tu vais apresentar, enfim, a ação. E primeiro começou-se por fazer uma análise da situação, uma nova análise da situação, que foi muito pior que a outra. Chegou-se, estava muito mais grave. Até porque tinha havido, no dia 7 de novembro, um mês antes, tinha havido uma recomendação ministerial que nós apelidamos de suicida. Mas, para espanto de toda a gente, quando se acabou a análise e se entrou, então agora, vamos lá ver como é que a gente amanhã procede, o Spínola levanta-se e diz assim: meus senhores, eu não trabalho mais com os senhores. Eu faço o meu 28 de maio, sublinho 28 de maio, comigo e com a minha gente e quando entender. Muito boa noite. E foi embora. Passados uns dias, o Caúza procurou-me e disse-me que tinha estado num encontro com o Spínola, em casa do Lombrales, e que o Jornal Espanha tinha dito, tinham analisado a situação, tinham concordado com a análise feita, mas que o Jornal Spínola tinha dito a fazer o 28 de maio faço sozinho. E eu disse ao Caúza: então, eu faço isto, conte comigo para nada. E nunca mais tive nenhuma reunião com Caúza sobre qualquer coisa relativamente ao movimento dos capitães ou qualquer outro movimento. Passados uns dias, marca-se uma reunião onde vão dois elementos de uma dessas unidades, dessa comissão, que é o Sr. Zicasso e o Freire, com o Coronel Frade Júnior, que ficou, sim senhor, de desapresentar o programa político, que iria pedir ao Caúza da Arriaga. E qual é o programa político que o Frade Júnior lhes apresenta? É um relatório da Abrilhada de 71, para demonstrar que o Caúza da Arriaga era um patriota que tinha evitado o golpe do Botelho Muniz. Portanto, é o grande pergaminho que eles apresentam do Caúza da Arriaga. Convencido que assim nos convence. Que funcionou, como devem calcular, funcionou exatamente ao contrário. Em 1961, o general Caúza tinha sido o braço direito de Salazar para se manter no poder, porque havia um grupo de oficiais liderados pelo general Botelho Muniz, entre os quais se encontrava o tenente-coronel Costa Gomes, já nessa altura, que estariam dispostos a substituir o primeiro-ministro, fazer uma abertura política, resolver o problema colonial antes que fosse tarde, e foi o general Caúza que desmantelou completamente a intenção desse grupo de militares, que tinha sido uma antecipação do movimento do 25 de Abril e que teria trazido grandes benefícios à nação portuguesa, como é óbvio. Quanto ao programa político, Frade Júnior nada disse da intenção dos generais, e em relação a outras personalidades militares que nós aventamos que poderiam participar nesse movimento militar, que era o caso, sobretudo, do general Spínola, ele disse logo que o general Spínola nem pensar, porque o general Spínola estava convencido que sozinho podia fazer aquilo que quisesse, porque tinha a expressão que ele utilizou, foi muito curiosa, disse que tinha a calçada da ajuda com ele. E, portanto, Costa Gomes e Spínola eram para eliminar. O eliminar, eu não me lembro do verbo, mas há ali uma palavra que se não é eliminar, é qualquer coisa parecida, que é suficientemente dúbia para nos levar à conclusão, bom, os tipos estão preparados para dar cabo do Caco e do Costa Gomes, e portanto pode chegar à eliminação física, mas aquilo que eu pensei, bom, lá aqui temos uma extrema-direita tão extrema que vão ao ponto de prender ou mesmo eliminar fisicamente os seus opositores. 2 dias depois, eles contam o que é que se passou e dão-me o papel do relatório da Abrilhada. E eu digo, isto é um perigo do caraças. E o que é que combinámos? Reparem, a direção do movimento tinha sido escolhida 3 ou 4 dias antes, na Costa da Caparica. Eu não tinha
confesso, não tinha absoluta confiança nem no Vítor Alves nem no Otelo, que eram os meus 2 parceiros da direção. Eu digo, eu vou-lhes apresentar este facto consumado. Não vou reunir com eles a discutir o que é que devemos fazer. Vou eu desmontar este golpe e depois hei de me ver com eles. É possível falar sem o nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja a fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. La 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 la. Não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser homem. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser livre, livre, livre. La 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 la.